Então, o objeto que nós mais ou menos definimos é esse objeto paradoxal, que nós chamamos de objeto A. Eu lembro das passagens do livro do João Valdo Ribeiro, que a Juliana trouxe. Casa dos Bundas de Top, está aqui. E também aquele jeitinho de fumar, aqueles pequenos detalhes que, ao mesmo tempo, quando eles vêm como objeto, eles são um problema, não uma solução. Eles têm que estar laterais. Então, tem toda uma maneira de você encontrar esse objeto sem encontrar completamente. Isso é a fantasia. Nosso último encontro foi sobre a fantasia, para tentar mostrar que é uma espécie de... Então, o encontro de hoje, que se chama Regras da Rotina, poderia ser o título do anterior. Regras da Rotina, mas também regras do prazer, regras do gozo. É uma espécie de ordenação para que você possa sempre encontrar desencontrando-se. Então, a fantasia passa a ser não mais um lugar de criação ou de elaboração de roteiros imaginários, mas muito mais de reelaborações consecutivas e indefinidas de roteiros que, ao longo da história, vão se apresentando como repetitivos. Então, a ideia de uma análise é reduzir os roteiros, reduzir os sonhos, reduzir as fantasias a seus elementos invariantes. Então, a proposta de uma análise é redução, decantação. Vai acontecendo, tá? A gente fica querendo. Se você começa a isolar os significantes, eles vão se repetir. E se não são os mesmos, um passa a condensar uma série de constelações que ficam concentradas numa cena, ou num termo, ou num som, ou numa vibração do corpo localizada. Esse é o processo de redução. Aqui, para essa recapitulação rápida, eu posso me apoiar em Bolsa de uma Análise, que é um livro que muitos aqui conhecem, e que trabalha, ele propõe elementos. Resumindo um pouco esse processo, nesse sentido. A psicanálise opera primeiro por ressignificação, depois por redução, e nessa redução você vai encontrando as esquinas onde esse objeto quase se apresenta. E ele quase se apresenta sempre seguindo mais ou menos o mesmo caminhar. Essa parte meio, entre aspas, chata, é o que vai te liberando de uma série de repetições. Porque agora você repete num certo rotineiro, de novo, uma configuração um pouco mais condensada que vai encarnar a sua repetição, e essa encarnar a repetição te liberta de outras repetições que não eram tão necessárias, porque agora está concentrado. Essa é a ideia de convergência. O Miller fala que a redução custa a convergência. A gente converge para cenas. Uma análise que ela faz é transmitir um estilo. Essa frase do Lacan. Transmissão de um estilo é a passagem de alguma coisa que vai de um lugar para outro, transmissão, e esses lugares, digamos, do inconsciente para o consciente, ou da vida inconsciente para a vida consciente, ou do objeto A, necessariamente não todo consciente, para a vida, onde as coisas precisam estar aí. É uma coisa que é, mas não é, e que passa por uma vida onde as coisas são. Para estar aqui, talvez uma parte da gente possa estar no é e não é. Mas para pegar um ônibus, para trabalhar, as produções são o que são. Como incluir na vida uma coisa que é e não é, ou ela, ao mesmo tempo, a dor e a delícia de ser o quê? Tá? Então, a frase transmissão de um estilo é o que faz uma análise, e o estilo é o objeto.